Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, falando EBD, voltando com as lições bíblicas da CPAD, essa bíblica da classe dos adultos. Hoje é a lição de número 13, quer dizer que é a última lição deste trimestre. Agradecemos a Deus o privilégio e a vida que Ele nos concedeu, saúde para chegarmos até aqui. Agradecendo também a você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, você inscrito, você não inscrito, você que tem acompanhado o canal, que Deus te abençoe ricamente. E se Deus nos permitir, a partir do novo trimestre, nós estaremos estudando esta lição da sala dos adultos, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Também nós fizemos um vídeo, uma aula, apresentando todo o material do novo trimestre, que o Falando EBD trabalha. Temos aí 5 ou 6 aulas diferentes no canal e procuramos transmitir aquilo que Deus coloca em nossos corações de uma maneira muito simples, acessível, de uma maneira mais compreensível, para que todos possam ter acesso à palavra do Senhor. Quero agradecer também ao privilégio de poder ter falado nesta lição, agradecer, como já agradeci, também o escritor da revista da Betel Dominical. Aqui nós temos um breve resumo de suas qualificações, do escritor das nossas revistas, e nós temos aqui o comentarista, o pastor Silas Queiroz. Que Deus abençoe. Foi um trimestre bastante produtivo, foi um trimestre bastante profícuo, que trouxe a nós aí a relevância de duas grandes mulheres, seu comportamento, seu modo de ser, de estar, o seu modo de se apresentar. Nós vimos aí, tanto no livro de Ruth quanto no livro de Esther, nós tivemos lições maravilhosas que pudemos aprender e colocar em nosso dia a dia, colocar aí em prática, para que tenhamos uma vida de comunidade. Resumindo, nós tivemos aí duas mulheres que enfrentaram problemas, tanto com governos, com situações, e agora nós veremos na lição de número 13, Esther tendo o seu retorno ou o retorno de tudo aquilo que ela se dispôs a fazer, juntamente com o seu primo Mardoqueu, que nós temos aqui na lição, que foi quem a criou como uma filha, seria seu pai, vamos dizer assim, o seu pai de criação, porém, familiarmente falando, ele era primo de Esther. E nós veremos aí nesta lição a conclusão de tudo que Deus ele fez. Notamos que, ainda que o nome do Senhor, o nome de Deus, ele não apareça tanto e tão explicitamente no livro, é inegável a sua soberania, é inegável as suas mãos participando, trabalhando, fazendo. Nós colocamos aqui no quadro de giz algumas observações que nós achamos interessante também expor tudo dentro da lição. Procuramos não sair da lição, procuramos não sair, trazer subsídios, sim, porém estando ancorados na lição em si. Poderíamos fazer de outras várias formas, mas achei por bem ficar ancorado, preso, firmado à lição em si, para que aqueles que nos acompanham, tanto alunos quanto professores, superintendentes, eles tenham uma maior comodidade e uma amplitude maior de observações para inserir também em suas lições. Obviamente não temos por pensamento de dar uma aula pronta, mas a nossa visão é entregar a você algumas outras áreas, a nossa visão
para que junto com a sua visão e a visão dos alunos, nós tenhamos uma aula um pouco mais ampla, um conhecimento um pouco mais amplo daquilo que está sendo ensinado. Essa lição, como eu disse, lição de número 13, esta lição será ministrada no dia 29 de setembro de 2024. O tema da lição é Esther, a portadora de boas novas. Tá bem? Então eu coloquei aqui, separei, interessante a palavra boas novas, que também é a palavra-chave de toda a lição. É o ponto de partida, é o que norteia, é o que estabiliza a lição, é esta palavra. Nós vamos ver boas novas em vários sentidos do momento agora vivido por Esther, por Mardoqueu, por Assuero, e assim os judeus também, tanto das 127 províncias e todos, onde alcançava o braço de Assuero, e também os judeus que estão também, aí os cerca de quase 50 mil que foram transportados para Israel, para Jerusalém, para a reedificação do templo e, consequentemente, a reconstrução também de Israel, que estava totalmente destruída. Como eu sempre digo, a nossa escola bíblica ela tem um alicerce, uma base, mas tem duas colunas principais que sustentam a lição. O primeiro eu chamo de textual, e para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esther, capítulo 8, versículo 16. E a verdade prática, o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A penúltima lição nós falamos sobre isso, né? Honra e humilhação, que é que nós, por qual nós optaríamos, por qual opção, ou qual das opções nós escolheríamos, a humilhação ou a honra. Então nós vemos aqui também que dentro deste escopo, dentro deste contexto, nós separamos também o Senhor é poderoso para transformar. Daqui a pouco eu vou sair da frente para que vocês tenham uma visão um pouco mais ampla daquilo que nós colocamos aqui. Então você tem aqui as boas novas, né? Você tem o Senhor é poderoso, estão aqui tanto a verdade prática quanto o tema da lição. Quando nós olhamos para estas palavras, o tema diz Esther é portadora de boas novas. Que coisa interessante, porque as boas novas elas são agora tão bem-vindas, porque até determinado momento vivia-se uma angústia, vivia-se um momento de desespero, uma situação quase que impossível de ser revertida. Porém, o nosso Deus, quando nos vemos aqui, ele é poderoso para transformar. Transformar o quê? Tudo, até situações aparentemente impossíveis ou situações impossíveis de serem revertidas, o nosso Deus pode fazê-lo muito facilmente, sendo tão somente a sua vontade. O nosso Deus ele tem poder para transformar, para deixar tudo mais fácil e até melhor. É o que nós vamos ver no decorrer da lição. E quem é a portadora destas boas novas? Obviamente que Mardoqueu fica a parte, vamos fazer uma recapitulação, Mardoqueu fica a parte de uma situação ruim para o rei. Mardoqueu transmite a Esther esta má notícia, que não tem nada de boa nova, e ela também, por sua vez, a rainha conduz ao seu esposo, o rei Assuero, e ele consegue se livrar de uma situação que causaria a sua morte. Veja bem, porém, a aparência também é que nada aconteceria de diferente, porque aqueles que projetaram tudo que de ruim vem acontecendo, por isso é tão importante as boas novas, a situação que vinha apertando, que vinha constrangendo, que vinha dificultando a vida dos judeus, as pessoas que estavam formulando, exceto os dois que sofreram uma pena capital por uma insurreição contra o rei, os demais, né, no caso Amã, que nós vemos, continuam vivendo. Amã é até
projetado, é alçado a um cargo muito elevado. Mardoqueu, que foi aquele que revelou a trama, descobriu e revelou a trama, volta-se volta a sentar-se à porta do rei. Esther volta à sua vida como esposa do rei, a rainha, e o rei Assuero continua sendo rei. Aparentemente, quando nós olhamos para a situação humana, para o mundo, a situação não muda, aparentemente não muda em nada. Porém, nas mãos de Deus, como eu disse, apesar de nós não termos tanto ou tão explicitamente o nome de Deus citado neste livro, porém, é inadmissível pensar que Deus não estivesse trabalhando. A soberania de Deus, nós vemos a cada capítulo, a cada momento, a cada situação, nós vemos as mãos de Deus conduzindo, controlando, contornando e fazendo com que os seus planos eles sejam levados a bom termo. Então, muitas vezes, meus queridos irmãos, nós podemos não ver determinadas situações. Muitas vezes, quando nós oramos, olha uma explicação até tranquila, quando nós oramos, nós agradecemos por livramentos que vemos, mas também agradecemos por livramentos que não vemos. E quais são maiores, os que vemos ou os que não vemos? Obviamente, os livramentos que Deus nos dá no dia a dia são muito maiores os que não vemos do que os que vemos. E é por isso que agradecemos. Até Davi, ao pedir perdão, diz: os pecados que eu me lembro expurgam, me perdoam, mas aqueles que eu não me lembro expurgam. Então, veja, que tanto na situação boa quanto na situação ruim, o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. E é isto que nós notamos. E nós vemos, então, situações, nós estamos num contexto de uma situação muito ruim para os judeus, não somente para Mardoqueu, porque a ira de Amã não é só contra Mardoqueu, mas é contra todos os judeus. Então a situação pede o quê? O que ela pediria? Ela pede boas novas. E o que é boas novas? Nós temos no latim e no grego, neste momento eu estava pensando na questão evangelho. Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos pregando as boas novas de Cristo. Quando nós estamos pregando o evangelho do Senhor, nós estamos trazendo as boas novas, anunciando as boas novas de Deus. E isto no latim, né? Aqui é um V, tá bem? Então fica evangelho. Não vou forçar uma pronúncia, porque não falo latim, também não falo grego, tá bem? Porém, aqui no grego, aqui é um U, então fica evangelho, tá bem? Porém, o que nos interessa não é tanto a pronúncia, mas o significado. Né? Muitas vezes nós não conseguimos pronunciar determinadas palavras, mas conhecendo do significado já conseguimos transmitir a ideia daquilo que nós queremos. E tudo isto leva para quê? Uma boa notícia. Uma boa notícia. E a lição de número 13 vai girar em torno disto, de que Esther traz uma boa notícia. Agora Esther traz uma boa notícia. Ainda que não seja aparentemente, vamos dizer assim, uma solução total, porque um decreto que é estabelecido ele não podia ser mudado, já estava carimbado, já estava selado com o anel do rei, então não podia, o decreto dos reis não podia ser mudado. Porém, Esther tem uma outra boa notícia, tá bem? Não é a extinção do decreto, mas algo que vai contribuir para a manutenção deste primeiro decreto, tá bem? Vai trazer pelo menos um lenitivo, uma solução satisfatória para aqueles que ouvem. E qual é o decreto? O primeiro decreto seria a extinção. Amã preparou tudo, Assuero entrega um cheque em branco, vamos dizer assim, para Assuero. Ele colocou para Amã e ele colocou o que ele quis ali. Lógico que o que ele queria era se vingar de Mardoqueu, não somente porque Mardoqueu não se prostrava, mas nós vemos em outras lições que havia uma mágoa, vamos dizer assim, histórica
histórica, porque o avô dele, né, um dos seus antepassados, havia entrado em confronto com Samuel, e Samuel o havia vencido. Agag, por isso Amã é chamado de o Agagita, né? Então, esta vem de gerações, é geracional, a lição diz assim. Então, nós vemos que Amã se aproveita de tudo isto. Amã se aproveita de sua posição, da sua condição financeira, da aparente falta de conhecimento do rei, da situação por completo, e ele trama o seu plano de vingança em cima disso. E agora nós vemos que a aula passada nós vimos um determinado desfecho. Amã é entregue, Amã é acusado, Amã é condenado. A sua forca que ele constrói para Mardoqueu de 22 metros, 50 côvados, o seu plano maligno, maléfico, ele é revelado. E agora o rei, totalmente, vamos dizer assim, transtornado, porque ele também descobre que este plano envolveria a sua esposa, qual ele amava muito, Esther. Então agora ele vai destilar toda a sua ira sobre aquele que projetou uma trama contra o povo da sua esposa e, consequentemente, a sua esposa, obviamente. Então nós vemos que agora a situação começa. Lembra que eu usei sempre a palavra aparente. Então aquilo que parecia, me lembrando de uma música, aquilo que parecia impossível, agora tem contornos de um revés, tem contornos de uma possível vitória. Agora é dado ao povo judeu a chance de tentar, pelo menos, conquistar uma vitória em cima de um decreto que era totalmente desfavorável, totalmente contra as suas vidas. Então nós vemos aqui no textual para os judeus. Então a palavra boas novas, como eu disse, a lição vai girar em torno disso, é a mensagem que vem agora da parte de Esther, da rainha também. Então ela é portadora de quê? De uma boa notícia. Porque quando nós olhamos para a lição, nós vamos ver que, apesar de todos os pesares, a situação ainda não era boa. Veja, temos a introdução, o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esther agiu como difusora, também a lição fala, difusora quer dizer portadora, aquela que transmite, difusão é transmitir. Ela vai transmitir boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Lembra, ele disse que Amã mesmo, sendo o causador ou tentando causar algo ruim, ele é elevado a uma determinada posição e Mardoqueu volta para a sua antiga posição. Porém, agora nós vamos ver o inverso de tudo. Agora sim, nós vamos ver aquilo que Deus planejou. Nós temos que tomar um cuidado para muitas vezes a nossa visão não estar presa somente às circunstâncias que nós vivemos no mundo. Porém, sempre aguardarmos em Deus. Nós temos o costume de dizer que sempre a última palavra ela é de Deus. Porém, o falar e o realizar, existe uma distância muito grande. Muitas vezes nós falamos, mas não temos nem a paciência e nem a crença suficiente naquilo que nós mesmos falamos. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E agora, aquilo que era totalmente contra, agora os ventos estão mudando. Nós vimos isso os ventos mudaram e agora eles estão mudando mais ainda, mais completamente. Então, o ponto de número 1, o pedido de defesa aos judeus, né, e a concessão do rei. Nós vemos então primeiro que a rainha Esther faz o quê? Ela faz uma súplica humildemente, ou ela suplica humildemente. Veja que a situação, irmãos, apesar de ela ser a esposa do rei,
ela ter o coração do rei nas suas mãos. Era uma mulher que tinha características que a tornavam diferente e que, se nós tão somente observarmos e trouxermos para a nossa vida, estas características farão diferença também no nosso dia a dia. Então ela faz uma súplica, né, ou ela suplica humildemente. Veja que a humildade não foge, não escapa da vida de Esther. Ela continua, apesar de ser a esposa do rei, ela continua humilde. Ela vai fazer um pedido ao rei, ela informa ao rei tudo que estava ao contrário, tudo que era contra, tanto o seu povo quanto ela, quanto Mardoqueu, que foi um auxiliador do rei também. Ele ajudou o rei num determinado momento e não foi feito nada para ele. Mas humildemente também ele espera nas promessas de Deus, ele espera que Deus traga o seu desfecho para a história. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós não temos esta paciência. Tem até um costume entre os crentes, dizendo: você é um crente, que tipo de ave você vai ser, vamos dizer assim. A galinha a galinha nunca olha para cima, ela está sempre olhando para baixo. Ou você é uma águia, a águia nunca olha de baixo para cima, porque ela está sempre acima, então ela só olha para baixo. Então vejam bem, ela olha de cima, você olha de baixo ou olha de cima. E outra coisa, a galinha nunca levanta a cabeça, por isso que os ataques ela vai se perceber por sombras, por isso, por aquilo, ela vai perceber e vai tentar fugir, porque a águia está lá em cima, ela está olhando de cima, ela sobrevoa. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós perdemos esta característica das águias e vivemos uma vida tal qual galinhas, olhando só para baixo, olhando para o próprio pé, olhando circunstâncias, vivendo à base de situações. E nós não conseguimos enxergar as nossas vitórias e muitas vezes até também não conseguimos enxergar o trabalho de Deus na nossa vida. Foi onde eu disse que existem livramentos que nós não vemos, existem livramentos que nós vemos, mas a maioria dos livramentos que nos é concedida nós não vemos, porque Deus ele faz em silêncio. Deus não precisa de megafones, Deus não precisa de propaganda, Deus não precisa de departamentos de divulgação. Ele simplesmente faz e os homens notam o seu agir, principalmente os homens espirituais notam o agir de Deus no dia a dia. Então nós vemos aqui que primeiro a rainha Esther ela suplica humildemente. Porém, apesar da sua súplica humilde, ou humildemente pedir, praticamente implorar ao rei, a situação ainda não era boa. Por quê? Porque não havia saído nenhum decreto ainda, nenhuma mensagem. Por isso que nós falamos de portadora de boas novas. Veja que a situação... E o que é que ela pede? Ela não pede, ela está pedindo o quê? O que é de direito. Quer dizer o quê? Ela está pedindo segurança pública. É o tópico de número 2, segurança pública. Veja, o escritor ele diz aqui: em qualquer nação todos devem estar sujeitos às leis. Romanos 13:1. Ora, e principalmente nós cristãos, nós não devemos ser tidos por arruaceiros, nós não podemos ser tidos obviamente que a nossa ação, né? Apesar de muitas vezes nós não estarmos satisfeitos com determinadas coisas, em qualquer área, em qualquer campo da nossa vida na Terra, a nossa maneira de buscar uma mudança é fazendo o quê? Orando. Porque muitas vezes a ação pode ter uma conotação diferente para quem vê de fora. Muitas vezes ações, elas são vistas, são tidas e até são usadas contra aqueles que agem. Então nós agimos de que maneira? Orando e confiando na resposta de Deus, e ela vem, ainda que muitas vezes nós a tenhamos por tardia. Mas veja, ele diz aqui que nós devemos ser sujeitos às leis, desde que estas leis não sejam leis que nos façam ir contra as leis de Deus, os princípios estabelecidos eternamente por Deus. Então, porém, nós precisamos fazer o quê? Respeitar
todas as instituições, nós precisamos sermos sujeitos às leis. Depois ele diz assim, em países democráticos, todos os aspectos da vida pública e privada, né, são regrados por um ordenamento jurídico. Veja, um ordenamento jurídico quer dizer que é um dos três poderes, deixa eu ver se essa parte faz, dos três poderes, né? O legislativo, né? Mas, vamos lá, jurídico, sob uma Constituição que a todos vincula, isto é, necessário para que haja previsibilidade ou segurança jurídica. Então, vejam bem, nós temos uma Constituição e esta Constituição garante direitos a todos os cidadãos do país, a todos os cidadãos do país, seja ele branco, preto, vermelho, amarelo, rico, pobre, está lá a nacionalidade brasileira. Se nós estamos debaixo desta bandeira, esta bandeira tem uma Constituição e esta Constituição nos garante direitos, Temos os deveres de estarmos sob as leis, de respeitarmos as leis e aqueles que promulgam as leis. Porém, esta também temos por dever, mas temos por direito a proteção pela Constituição. Deveríamos estar protegidos pela Constituição. E isto é outorgado a todos os cidadãos que vivem em países democráticos. Está na lição aqui, países democráticos. Então, o poder jurídico, veja, está aqui, um ordenamento jurídico sob uma Constituição. Quer dizer que todas as leis, sejam elas para A ou para B, todo o seu desfecho deve estar debaixo da Constituição e também ela deve ser cega, vamos dizer assim, até eu encontrar uma palavra um pouco mais, não pode, o júri não pode ser parcial, tem que ser imparcial. Ainda que a lei seja benéfica ou não, a resposta da lei seja benéfica ou não, ela não pode ser parcial, ela não pode escolher uma parcela da sociedade para aplicar as leis, ser leniente com uma parte e ser extremamente dura com a outra. Não, isto não é justiça, não faz parte. E o que ela pede? Ela pede segurança pública. Veja, a outra parte, a terceira parte que eu destaquei aqui no ponto número 2, é que nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. Isto, quando ele diz ninguém, ele está dizendo ninguém. Nem do mais pequeno, nem do mais novo, do recém-nascido, mas o que nasceu agora até o mais velho, seja qual cargo ele ocupe, seja uma pessoa pública, seja uma pessoa privada, ela não está acima, ninguém está acima da lei. Isto deveria ser uma verdade, isto deveria ser uma realidade, principalmente nos países que se dizem democráticos. Então veja que ninguém está acima da lei. Então eu não posso, vamos usar a nossa vida, eu não posso, enquanto um cristão, achar que, porque eu estou sob a lei de Deus, eu estou acima da lei dos homens. De maneira nenhuma. Não é isto que a lei de Deus me ensina, não é isto o que Deus me ensina. Deus me ensina a ser submisso, sujeito às leis e honrar aqueles que foram constituídos por Deus, independente disto ou daquilo, todos eles são constituídos por Deus. E a nossa única forma é joelho no chão, jejum e oração. Tá bem? Obviamente que alguns vão falar, mas você precisa. Mas para alguns é mais fácil. Por quê? Porque ele tem como se proteger. Alguns, infelizmente, serão levados, porque não tem quem os defenda. Veja que até o próprio Jó diz que até o rico, o amigo do rico são muitos, mas o pobre, até a sua família o despreza. Então veja, em um determinado momento também do seu desespero, ele diz, não há quem defenda o pobre. Não há quem defenda o pobre.
obviamente, que é um momento de sofrimento muito grande, porque nós sabemos que, humanamente falando, ainda que não exista um homem ou uma mulher ou uma instituição que nos defenda, existe um Deus no céu que nos defende, que nos protege, que nos guarda, e nós precisamos estar atentos a isto. Dada esta, a súplica dela é uma segurança pública. Por quê? Porque o decreto era para exterminar num determinado dia, no dia 13, todos os judeus que estavam debaixo, e eram milhões de judeus que estavam debaixo do poder de Assuero. Obviamente que a ordem, a ideia não parte de Assuero, mas a chancela, sim, o carimbo, o nome, a assinatura era de Assuero. Mesmo poderíamos usar, né, lavar as mãos de Pilatos, mesmo isso, poderíamos usar N desculpas, mas o homem de verdade, ele não pode estar aquém das suas atribuições. Tá bom? Então nós vimos aí a segurança pública. Por quê? Porque nesta situação os judeus não podiam se defender. Eles não podiam, não teria como se defender. Seria um massacre. Seria um derramamento de sangue gigantesco. Tá bem? E aí nós vemos o quê? Qual era o pedido dela? Ela queria somente o direito de se defender. Veja que nem isso foi dado, nem isso foi colocado no documento que a manda. Os judeus não podiam se defender, mas ela vai lá e pede isso, pelo menos o direito de defesa. Por quê? Porque ela sabia que, como eu já disse, os decretos reais, eles não podiam ser revogados. Você vai ver Daniel indo, né? Minha esposa humildemente me trouxe um pouco, porque nós estamos numa região muito quente do estado de São Paulo. Nós estamos aqui na Nova Alta Paulista, e aqui nós chegamos facilmente a 40 graus, facilmente nos dias mais quentes, e passamos disso em alguns tempos, né? Obrigado, minha esposa. E ela também me lembra do tempo que nós já estamos aqui. Veja, foi uma súplica humilde, uma súplica que era legal porque é direito, nós já acabamos de ver que é direito de todo cidadão ser protegido pelo Estado, todos devem ser protegidos pelo Estado, independente das suas situações, independente daquilo que ele professa, desde que ele não vá de encontro à segurança pública, todos devem ser protegidos pelo Estado. Agora, alguns, infelizmente, não terão este privilégio porque eles violarão algumas leis. E a partir do momento em que nós violamos leis, nós estamos sujeitos, agora não ao cuidado, mas às sanções das leis, àqueles que violam leis. Então nós precisamos estar sempre dentro da lei e não à margem da lei. Por isso eu estou usando a palavra marginal não como sendo um termo pejorativo. Marginal é isso aqui, tá vendo? Tá vendo? Aqui tem uma observação marginal. Por que marginal? Porque está na margem da lição, na margem da revista, na margem do livro, na margem do caderno, escrevemos na margem, a não ser documentos que sejam importantes, você não vai escrever, também sai escrevendo em tudo qualquer lugar. Mas veja, isso aqui é uma anotação marginal. Por quê? Porque eu fiz a anotação nas margens, tá bem? Então, nós precisamos também, muitas vezes, tomar até cuidado com as palavras que nós usamos, para que o entendimento não seja errado, para que não seja fora daquilo que nós realmente queremos dizer, tá bem? Um termo bem chulo, né? Quando eu falar crocodilo, a pessoa não interpretar ou não entender cocô de grilo, que é totalmente diferente, totalmente diferente. Então vejam bem, a partir do momento em que nós vivemos à margem da segurança, obviamente que nós não teremos a segurança, mas nós seremos o quê?
tratados pela segurança. E aí a coisa não é muito boa. Por isso nós precisamos de todas as maneiras andarmos dentro das leis. É o que ele diz aqui, em qualquer lugar todos devem estar sujeitos às leis. Tá bem? Então na primeira parte da lição nós vimos que a rainha Esther suplica humildemente, é uma súplica legal, é uma súplica, vamos dizer assim, pertinente. Ela nem precisava fazer essa súplica, porque é um direito de todo cidadão ter segurança pública, e também o seu pedido também é legal, porque agora, como a segurança pública não vai poder agir em favor dos judeus, ela pede então pelo menos o direito de se defender. E ao se defender, a segurança pública não tenha isto como uma retaliação, como uma insurreição, mas como um direito à defesa. E isto está na Constituição, que todos nós temos o direito de nos defendermos e defendermos também as nossas propriedades e defendermos as nossas famílias. Isto está na Constituição. Então, ela faz... a primeira parte nós vemos que ela toma medidas, ela entra com pedidos racionais, pedidos razoáveis. Por quê? Porque estão dentro de uma Constituição. Ora, e a Constituição ali também deles não era diferente. Também trazia isto. Mas Amã consegue ludibriar Assuero e criar um documento totalmente ilegal, totalmente juridicamente ilegal, mas, infelizmente, foi sancionado pelo rei. E não é difícil ver nos dias de hoje isso. Tá bom? Nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. No ponto de número 2, nós vemos aqui, nós falamos do ponto de número 3, e aqui está a sinopse, o resumo de tudo que foi escrito, de tudo que está no primeiro tópico da lição, pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Então está tudo aqui. Esta é a síntese, é o resumo de tudo que foi tratado. O ponto de número 2, nós vemos na nossa lição aqui, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Agora nós voltamos a esta questão da boa notícia, da boa nova. E o povo estava ansioso pelas boas novas, porque apesar de tudo estar acontecendo, ainda não havia tido um retorno do palácio. Não existia ainda nenhum documento, nenhum retorno de Esther. Veja, ela leva o caso, ela explica o caso, ela explica o caso, mas ainda não tem nenhum retorno. Ainda não existe nenhum retorno. Nada foi chegado ainda, nem a Mardoqueu e nem ao povo. O povo está ansioso, o povo está preocupado. O povo está chegando, está chegando o dia. E aí, como é que nós vamos ficar? Nós vamos simplesmente ser abatidos como, sei lá, animais, como velhos, como é que vai acontecer? Mas o ponto de número 2, a rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Então veja bem, Deus é poderoso para transformar e Deus transforma a situação. Transformou através do quê? Do entendimento de Assuero, do entendimento do rei. Deus mudou. Veja que olha os pontos quando nós trabalhamos, veja que quando nós vemos Deus tratando com o faraó no Egito, veja que hora após hora Deus faz o quê? Endurece o coração de faraó. Endurece o coração de faraó. Mas aqui no caso Deus faz o quê? Ele transforma a situação, vamos dizer, amolecendo o coração de Assuero por causa do seu amor por Esther. Então veja que Deus ele trabalha de várias maneiras. Nós vamos ver também o grande da Babilônia, que vai lá comer capim, que vai isso, depois de um longo tempo de ter sido avisado por Deus e pelo profeta Daniel. Então nós vemos que Deus trabalha de várias formas. Dependendo da sua vontade. Não é que nós sejamos autômatos, Deus não nos transforma em peças de um tabuleiro, não é nada disso.
tá bem? Deus único, exclusivamente, ele leva o seu plano a bom termo porque ele sabe que todos os seres humanos serão beneficiados pela sua vontade, pelo seu querer. Então nós temos aqui, lembrei, Nabucodonosor, Deus trabalha com ele de outra maneira. E Deus vai trabalhando através de grandes impérios, de grandes imperadores, de grandes reis. Deus vai fazendo a sua vontade. É agora porque ele mostra que ele é poderoso para transformar, fazendo o quê? Fazendo com que aquelas notícias ruins agora se transformem numa notícia boa. E quem é a portadora? Quem é a difusora? É Esther. E está aqui, ó. Primeiro, nós vamos resumimos de novo aqui, tá bem? Então nós vemos primeiro que ela traz como, ao chegar a esta situação, olha, veja, a comemoração primeiro, já começa aqui, ó, a comemoração dos judeus. A boa notícia, ela é tão boa que vira festa, tem que virar festa. E existem situações que nós estamos tão premidos pela situação ruim, difícil, que quando recebemos uma boa notícia, veja que até a Bíblia diz que a boa notícia vindo de longe é como um copo de água fresca no deserto. Como um copo de água, não tinha geladeira, então era um copo ali do pote, não sei, a água vinda de um pote de barro, de uma cacimba, de um sei lá, de um lajedo. A água vinha, né, estava fresca, ou estava no embornar ali, que era feito para transportar líquidos pelos hebreus no deserto, por todos os povos nômades. Então nós vemos que vira festa porque no dia 13 seria um extermínio. Porém, o escritor diz assim, o dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Pronto, primeira coisa que nós vemos. Nós vemos por quê? Porque a rainha Esther, primeiro, ela emite uma carta. Agora, o dia 13 seria de sofrimento, o dia 14 já é um dia de festa. Por quê? Nesta carta, ela emite uma carta e dentro, veja, ponto 2, a carta e o decreto de Esther. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, quer dizer, da sua caneta do tempo, naquele tempo, era uma pena que era mergulhada em tinta, e era escrito nos papiros, nos papéis do tempo, vamos dizer assim. Então agora, de próprio punho, é a primeira vez que, como rainha, ela se dirige. Por quê? Até agora, este momento, o primo Mardoqueu disse, não revele quem você é, não se mostre. Na lição passada nós vemos que aí Assuero descobre que ela também é uma judia. Mas veja bem o que interessante ele diz aqui. Era a primeira vez que a rainha Esther se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada. Agora, um decreto real se transforma no quê? Se transforma numa festa que perdura até os dias de hoje. Veja que interessante. E na exaltação de Mardoqueu, vamos falar dos 3 tópicos. Então, veja, eu separei aqui, Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Lembra? Agagita, tá bem? Mas ainda não era tudo. Olha que coisa impressionante. Veja que estava só no comentário, mas a partir do momento que vem de dentro do palácio, que parte de dentro do palácio, que Assuero permite, assim como ele permitiu a Amã, ele permite que Esther escreva uma carta e, ao mesmo tempo, ela emita um decreto, e este decreto é assinado pela rainha, se torna o quê? Um documento válido, um documento aceitável, um documento que não pode ser contestado de maneira nenhuma. Por quê? Foi a rainha, é como se o próprio rei tivesse feito. Ele deu este mesmo direito também a Amã, dando a ele o seu sinete, o anel, o seu carimbo, a sua chancela. Mas agora ele também faz a mesma coisa
com a carta, com os direitos que ele dá também a Esther. E agora, quando os judeus veem isso, veja que agora é uma festa. Esta festa chamada de Purim, nós veremos um pouco mais adiante. Já houve uma explicação numa das aulas sobre isto, sobre a festa do Purim, que até os dias de hoje, são 2 dias de festa, o povo judeu, o povo hebreu comemora até os dias de hoje essa festa. Por quê? Veja, terminou com o quê? Com a exaltação também de Mardoqueu. Mardoqueu agora ele é colocado no lugar de Amã. Aquela ocupação, aquele lugar, aquela função que foi de Amã, agora passa para Mardoqueu. E não somente isto. Veja que Assuero dá o seu próprio sinete. Vocês conhecem, vocês assistem, vocês veem em filmes de época e tal, uma quantidade de cera derretida e vinha com, num tempo virou parecido um carimbo, mas no tempo era um anel, era um sinete, aquilo, quando se via um determinado símbolo, ligava-se aquele símbolo a uma determinada pessoa, e aqui o caso é feito com Esther. Então nós vemos que, além disto, agora Mardoqueu sai da porta do rei. Mas o interessante que nós vemos aqui é que Mardoqueu ele não se desespera. E nem se deslumbra, nem se ofusca com alguma coisa efêmera. Num determinado momento, ele recebe uma honraria. Ele monta o cavalo do rei, ele usa as roupas do rei, ele usa a coroa do rei, a mão vai à frente promulgando o pensamento do rei, que assim se faz ao homem a quem o rei se agrada, assim se honra este homem. Mas depois daquilo ele simplesmente tirou a coroa, tirou a veste real, ele entrega o cavalo para o cavalariço e ele simplesmente volta para a porta, porque ele sabia que não era aquilo. E nós muitas vezes, meus queridos irmãos, nós nos deslumbramos, melhor dizendo, porque recebemos algo e achamos que já é o tudo de Deus na nossa vida. Mas ainda não era. Veja que a própria lição diz aqui, mas ainda não era tudo. Não era tudo, porque depois da morte dos inimigos do judeu, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como segundo maior. Veja que Esther coloca ele numa posição e Assuero o eleva a outra posição. Quer dizer, agora ele é o segundo homem, do reinado de Assuero. Nós vimos isso acontecendo com José, nós vemos isso acontecendo com Daniel, nós vemos isso acontecendo com grandes homens que simplesmente se colocaram à disposição de Deus. E quando nós nos colocamos à disposição de Deus e fazemos sua vontade, o Senhor Deus tem coisas que a nossa humanidade não consegue atingir, o nosso pensamento, a nossa limitação humana sequer nos permite imaginar aquilo que Deus tem para nós. Tanto é que a Bíblia sempre vai nos dizer, olha, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não viram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Então nós precisamos estar sempre atentos com isso. Veja que agora Mardoqueu é o segundo homem. Já pensou se ele tivesse se ensoberbecido só de montar num cavalinho real, ou só de pôr uma roupa que talvez o rei já estava enjoado, usou uma vez, nunca mais iria usar. Uma coroa que talvez fosse uma coroa, sei lá, para aparecer no jantar, no almoço. Não é porque tinha o título de real que era uma coisa tão importante. Mas Mardoqueu simplesmente espera o cumprimento cabal. Nós falamos isto na lição da Betel Dominical. O cumprimento cabal da vontade de Deus. Aqui neste caso, a vontade de Deus agora é Mardoqueu estar numa posição que era do seu inimigo, que era daquele que queria exterminá-lo, e juntamente com ele todos os seus conterrâneos.
Mas agora ele está numa situação, veja, o propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Ora, o Senhor coloca Esther ali para isto. E Mardoqueu também. Porém, tudo que vamos fazer, se somos engrandecidos, se formos engrandecidos, a nossa prioridade deve ser a glória de Deus, o engrandecimento do nome de Deus. E nós precisamos nos preocupar com isso. Terceiro e último tópico desta lição e deste trimestre. Veja, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Então veja, muitos reclamam, falam, vociferam que o mundo ele é masculino, ele é isto, ele é aquilo, mas o nosso Deus não tem este problema e nós também não temos. Porém, veja bem, a lição é a mulher, veja, ele não colocou uma mulher, ele não pôs nem Esther e nem o nome de Ruth, ele disse a mulher. Ela é o que? Chamada por Deus para ser relevante no mundo, para fazer a diferença. Relevância tem a ver com importância. Nós falamos o trimestre inteiro sobre relevância. No caso da Betel Dominical, nós falamos da relevância da igreja, da importância da igreja. E a mulher, ela tem a sua importância. Não é que ela é importante. Todas as mulheres são importantes. Importantíssimas. Ao primeiro passo de nós pensarmos que, se não fosse uma mulher, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Se não fosse a Dona Conceição, eu não estaria aqui. Então eu precisei. E eu tenho irmãs, eu tenho filhas, eu tenho esposa, eu tenho sobrinhas que são importantíssimas, que são mulheres, que são jovens, relevantes, importantes, fundamentais e que foram também na minha vida, na minha formação, na minha constituição, tanto como um homem secular, tanto quanto um homem espiritual. Eu precisei e preciso até os dias de hoje desta realidade, da relevância da mulher no mundo e nas nossas vidas, Então, vejam bem, uma mulher notável, a primeira coisa que ele diz, veja, Mardoqueu e Esther exercem um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isto, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Nós podemos conviver, irmãos. Nós podemos conviver amigavelmente. Infelizmente, estão colocando os seres humanos numa roda, num tipo de disputa, de briga, de quem é mais do que quem, e ninguém é mais do que ninguém. Eu sempre disse isso, já fui a lugares, já falei para pessoas. Vejam bem, o homem que ele pensa que ele trabalha mais do que uma mulher, ele está se enganando, sabe, profundamente, porque nós só temos a obrigação de irmos lá fora e trabalharmos, entramos para dentro de casa, talvez ajudamos, talvez não, mas a mulher não tem opção, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do trabalho, ela tem que cuidar dos filhos. Veja que a jornada da mulher às vezes é tripla, quádrupla. Mas, infelizmente, estão criando ideias, formando ideias para que haja uma disputa entre estes e aqueles. E não é normal, isto não é salutar. Nós precisamos viver em paz. Precisamos viver em paz, ajudando-nos uns aos outros. Veja, para isso, veja a relevância de Esther e de Mardoqueu. Não foi preciso nenhuma mudança, nenhuma inversão de papéis, de valores, não. Eles trabalharam cada um nas suas posições, nas suas situações em que Deus os colocou, e isso foi um momento de vitória, porque trabalharam juntos. Quando nós, homens e mulheres, trabalhamos juntos,
A chance da nossa vitória aumenta aí consideravelmente, do sucesso de tudo que fazemos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, seja em qualquer âmbito em que nós estivermos inseridos, quando homens e mulheres trabalharem juntos, nós teremos a chance muito maior de obtermos a vitória. Então nós vemos aqui, primeiro, a rainha Esther é um baluarte moral. Olha que coisa interessante. Depois nós vemos aqui no segundo ponto, ela era uma mulher notável. Também. Baluarte aqui fala de estandarte, de uma bandeira, de um nome, de uma pessoa que era o quê? Que era um exemplo de moral, um exemplo de ética, um exemplo de mulher. Então veja, o ponto de número 2, a banal guerra dos sexos. Eu acabei de falar sobre isso. Não é uma ideia nova. Houve até uma novela antigamente que tinha este nome, Guerra dos Sexos. Eu não assisto novela, nunca assisti novela, mas eu me lembro dos nomes. Então vejam bem, Deus não entra em disputas banais como a tal Guerra dos Sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. Tá bem? Não vamos inflamar mais ainda. Mas veja bem, eu gostaria de conclamar que cada um de nós, cada um na sua função, cada um naquilo que foi chamado, nos unirmos. Como eu disse, eu vou confessar uma coisa, eu preciso mais da minha esposa do que ela precisa de mim. Eu preciso muito mais dela do que ela precisa de mim. E não é vergonha dizer isso. Trabalho, já estou aí perto dos 60 anos, sempre trabalhei. Tenho a minha função dentro da minha casa, tive a minha função na criação das minhas filhas, agora tenho a minha função, não na criação do meu neto, mas no auxílio, vamos dizer assim, se eu puder fazer alguma coisa para ajudar na formação do menino. Mas quando eu olho no restante, quando eu olho no total, eu preciso muito mais da minha esposa do que ela precisa de mim. Eu preciso muito mais dela do que ela precisa de mim. Então, esta banalidade que estão inventando, esta briga, isto não é salutar, isto vem para dentro de casa. Isto vira briga, aqui não é briga de física, mas briga, sei lá. Vira uma discussão, uma separação, instila este ódio, como diz a lição, entre homens e mulheres, marido e esposa, pais e filhas, filhas contra seus pais, contra seus irmãos homens, por causa de ideias, de pensamentos, que de moderno e de expansivo não tem nada, a não ser a expansão das divisões e do ódio. E nós precisamos tomar cuidado com isso. O Criador fez macho e fêmea, com constituição e papel distintos, quais estão claramente revelados nas Escrituras. Então vejam bem, não há uma supremacia, não existe isso. Quando nós falamos sobre submissão, sobre estar, isso fala de homem. Eu estava conversando com um colega de serviço esses dias, e ele veio me falar, mas a minha esposa, eu falei, mas espera aí, o que é que você tem feito para ela? Porque enquanto você diz que na Bíblia está escrito isso, lá na Bíblia também está escrito aquilo. Ora, o Cristo disse, você quer ter isto? Você tem que ser o quê? Você tem que amar. Paulo diz, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. Quer dizer, eu perguntei para ele, e você está disposto? Você quer isto, quer aquilo, mas você está disposto a amar a sua esposa até o ponto, se necessário for, entregar a sua vida por ela, para que ela tenha o que precisa? Mais só funciona na matemática. Bom, a soma só existe, ela só é boa, a soma só é boa quando ela acrescenta coisas boas na nossa vida. Porque fica esse negócio de mais, não funciona. E ele saiu de lá cabisbaixo porque ele achou que eu iria dar razão a ele.
Então veja bem, meus queridos irmãos, uma determinada situação não se impõe, se conquista. Se eu quero, a própria Bíblia me ensina, se eu quero que alguém me faça algo, eu tenho que fazer primeiro a ele. Afinal, da minha mãe sempre falava isso para mim, Maurício, primeiro você tem que fazer para os outros, para depois, se você quer que alguém te faça alguma coisa. Quer dizer, ela estava falando de Bíblia sem saber, nós não éramos cristãos naquele tempo. Eu tinha muito pouca idade, mas sempre gostei de dar ouvido à minha mãe. E ela dizia sempre duas coisas que ela dizia. Faça o bem sem olhar a quem. Quer dizer, o que a direita faz, a esquerda não vê. E quando ela falava, você dizia, o que você quer que façam para você? Ou o que você não quer que te façam, não faça para os outros. Ora, isto é, mas irmão Maurício, se eu fizer e não tiver o retorno, meus parabéns. Meus parabéns. O importante é que você não cedeu às pressões que estão vindo de fora. Que aparentemente tem uma roupagem até bonita, mas não tem nada de bonito. Pelo contrário, só estão criando ódio e perseguições e destruições, rompimentos familiares. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós falamos aqui, agora o contexto cristão, além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exercem papéis importantes em toda a história da igreja, tal como Catarina von Bora, Susana Wesley, Sarah Carey, Corrie ten Boom e Ruth Graham. No contexto, todas essas foram esposas de grandes nomes, né? da história eclesiástica, da história da igreja na era moderna, tá bom? Tem aqui também, no contexto assembleiano, Celina Albuquerque, Lina Niston, Zélia Brito, Frida Wingre, Sidney Carson, Elizabeth Norton, Florença Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa. Este último nome nós temos muito mais claro em nossos corações. Né? Desculpa. Wanda Freire Costa, dentre tantas outras, muitas mulheres notáveis permaneceram em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. E me permitam, escritores e os irmãos, já que falamos de grandes nomes que constituíram e ajudaram grandes homens. Eu quero colocar aqui o nome da dona Conceição, que tinha por sobrenome Manta dos espanhóis e Ferreira dos nordestinos, que foi a minha mãe. Se eu cheguei aqui, foi porque a oração desta mulher era isso. Senhor, não me recolhe e deixe o Maurício na situação em que ele está. Eu não quero. 6 meses depois da minha conversão, o Senhor recolheu a minha mãe. E já são mais de 30 anos que eu conto essa história. Então eu peço esta licença de colocar o nome, e você coloque o nome. Se você tem ainda na sua vida, abrace, esteja perto dela. Se você não tem, como é o meu caso, se lembre carinhosamente. E eu cheguei até aqui, logicamente, graças a Deus, graças à minha esposa, graças à minha saudosa mãe, graças às orações das minhas filhas e de todo o círculo de oração assembleiano, seja de Madureira, seja do Belém, seja do Ipiranga, seja de Santos, todos estes círculos de oração oraram pela vida do irmão Maurício. E eu quero agradecer a cada um de vocês, as mulheres cristãs do século XXI, que são fontes de inspiração e são também baluartes morais para as nossas vidas. E eu quero dizer, se não fosse a oração destas mulheres, enquanto nós estamos no fronte, enquanto nós estamos no campo de batalha, elas estão com os seus joelhos dobrados, orando e intercedendo por nós, nossas esposas, nossas mães, nossas avós e nossas irmãs em Cristo de todos os círculos de oração.
Que Deus abençoe. E que Deus foi benéfico com Esther e com Ruth, que Deus seja também tão bom quanto com as nossas irmãs do século XXI. E nos lembremos das que foram, nos lembremos das que estão, nos lembremos das que Deus levantará para nos ajudar nesta grande obra. Então eu falei hoje sobre as boas novas que Esther traz, as boas notícias. E me lembrando sempre que Deus, Ele é poderoso para transformar. Veja, uma situação que era ruim, Deus transformou em coisas boas. Acreditemos, como Esther acreditou humildemente, buscando em oração e até pedindo também, como Esther fez, participando ativamente na história. Veja, emitindo uma carta, emitindo um decreto e exercendo o seu direito. Depois a rainha Esther, sendo baluarte moral, fonte de inspiração para as mulheres cristãs do século XXI e também para as nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e, se o Senhor nos permitir, em breve tempo, estaremos aí com a nova revista e a lição de número 1 do novo trimestre. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todas as mulheres do nosso Brasil e também de fora dele, de todo o mundo. Que o Senhor Deus seja favorável a todas as mulheres, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.